Fala galera, tudo bem? É o seguinte, o primeiro reinado, ele foi um período de muita instabilidade político, econômico e social. E aqui que nós vamos perceber que no final do primeiro reinado, nós tivemos uma série de complicações, que de uma forma geral foram minando a imagem de Dom Pedro I. A começar, por exemplo, sobre uma crise econômica. Até porque nós tivemos, no período do primeiro reinado, nós tivemos a Guerra da Cisplatina, nós tivemos a Confederação do Equador, nós tivemos dois grandes conflitos que geraram um gasto absurdo para Dom Pedro. Além, é claro, de lembrar que, para que o Brasil tivesse a sua independência reconhecida, o Brasil precisou pagar uma indenização a Portugal. Olha o gasto aí. Então, mais um ponto é você lembrar, por exemplo, que o Brasil teve que pegar empréstimo com a Inglaterra. Outro ponto sobre economia é lembrar que o principal produto de exportação brasileiro, que era a cana-de-açúcar, não estava lá em alta. Então, economicamente, o Brasil não está muito bem, Existe uma instabilidade, existe uma crise econômica muito forte. Além disso, lá em Portugal, o pai de Dom Pedro, Dom João, havia morrido, morreu. E o herdeiro do trono seria o próprio Dom Pedro. Cara, fica muito feio, para Dom Pedro buscar assumir o trono português. Por quê? Cara, porque a população brasileira se vê meio desgostosa, sem prestígio. Fala assim, pô, que isso? Pô, o cara é nosso imperador. Pô, ele vai querer também assumir o trono português? Ah, isso é um absurdo. E aí Dom Pedro fica sabendo desse mal-estar que foi gerado. Dom Pedro tenta então, uma jogada política. O que ele faz? Ele manda sua filha, Dona Maria da Glória, para Portugal, para assumir o trono português, no lugar dele. Só que a Dona Maria da Glória ainda era um little baby, ainda era pequenininha, ainda era jovem. E aí ela se casaria com o irmão de Dom Pedro. Aí, que isso, Guilherme, com o próprio tio? Mas não se preocupe que seria só um casamento de fachada. Então, Dona Maria da Glória se casaria com Dom Miguel. E quem governaria de verdade mesmo, seria Dom Pedro I. Então teria um casamento de fachada lá em Portugal, pura e simplesmente para que Dom Pedro pudesse governar e a população brasileira não questionasse. A gente vai perceber que o Dom Miguel, ele não gosta muito dessa ideia, não. Quando Dona Maria da Glória chega lá, o Dom Miguel fala não, e manda a Maria da Glória para cá. Então isso gerou um grande mal-estar em relação à população brasileira e Dom Pedro. Então, mais uma insatisfação. Além disso, nós vamos perceber que todo e qualquer indivíduo, inclusive políticos, jornalistas, que questionavam Dom Pedro, eles acabavam sendo perseguidos. Como, por exemplo, o jornalista Líbero Badaró. Cara, o Líbero Badaró, ele era um jornalista que vinha toda semana criticando Dom Pedro abertamente no seu jornal. E que a gente vai perceber que Líbero Badaró foi morto. Cara, o Líbero Badaró acaba sendo morto. E a culpa da morte do Líbero Badaró não tem outra pessoa para acusar. Quem será? O próprio Dom Pedro. Então, mais um mal-estar enorme. Cara, Dom Pedro praticamente sem apoio político, um Dom Pedro sem governabilidade. Dom Pedro que começou a fazer viagens pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, para conseguir apoio de grupos políticos. Cara, Dom Pedro começa a viajar pelo Brasil. Inclusive, foi muito mal recebido em Minas Gerais, e aí quando ele volta para o Rio de Janeiro, o Partido Português fica sabendo que a recepção dele não foi boa, e aí prepara uma festa. Vamos receber Dom Pedro, pelo menos, uma festa, vamos agradar o cara está sem governabilidade, coitado. O Partido Brasileiro também fica sabendo da festa. O Partido Brasileiro ele fica sabendo da festa e ele vai na festa. Ou seja, na verdade o que vai acontecer Dom Pedro nem chega na festa. Quando o Partido Brasileiro chega na festa e temos lá também o Partido Português, nós temos uma grande revolta, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Por que esse nome, Noite das Garrafadas? Porque foi um conflito associado ao grande número de garrafas que estavam ali disponíveis para a festa e que foram utilizadas como arma, Exatamente. Cara, Dom Pedro não tem governabilidade, instabilidade total, um cenário de caos instalado no Brasil. O Dom Pedro ele tenta uma última cartada. O que ele tenta? Ele tenta promover trocas ministeriais. Ele tenta colocar o próprio Partido Brasileiro no poder, como uma forma de dialogar com o Partido Brasileiro. Mas não deu certo. Não teve sucesso. Os protestos, os questionamentos continuam.
Dom Pedro não vê outra saída que não seja abdicar do trono para, ponto 1, salvar o trono português. Olha lá, lembra do trono português? Dom Miguel tentando dar um golpe em Dom Pedro. E amenizar os conflitos no Brasil. Por quê? Porque com a saída dele, ele vai deixar seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos. Ou seja, existia ali uma ideia de que o Pedro de Alcântara, por ser brasileiro, quando ele completasse a maioridade, ele governaria para o Brasil. Dom Pedro abdica do trono e deixa o Brasil sem imperador. Aí tu, Guilherme, e agora? Uma criança, 5 anos, vai governar? Que loucura! Claro que não, gente. Existia um artigo da Constituição brasileira que dizia o seguinte: caso, na ausência de um imperador, deveria ser formada uma junta governativa, que vocês conhecem como o quê? Período regencial. Exatamente. Ou seja, nós temos políticos brasileiros que vão assumir o governo enquanto Dom Pedro II ou Pedro de Alcântara não complete maioridade. Ou seja, enquanto ele não completar maioridade, será esse governo que será estabelecido. Ou seja, nós temos o primeiro momento, chamado período da regência trina provisória, até porque o Dom Pedro, quando renuncia em 1831, cara, o Congresso brasileiro estava de férias. Exatamente. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Os políticos, muitos estavam viajando. E aqueles que estavam no Rio de Janeiro assumem o governo momentaneamente para que eleições para a regência trina permanente aconteçam. Por isso que a gente bota ali, só um breve período, 1831. A segunda fase, que é chamado período da regência permanente, foi após a eleição. Lembrando que de 1831 até 1837, o partido que terá maioria, que terá uma maior atuação dentro dessa regência trina, e de 34 a 37, regência una, será o Partido Liberal. Exatamente. São aqueles que mais colocam as suas medidas em prática. Então nós tivemos, primeiro, uma regência trina provisória, para que ocorram novas eleições. Segundo, uma regência trina permanente. E, em seguida, a regência una do Diogo Feijó, que também é um representante do Partido Liberal. Lembrando, o Diogo Feijó, ele não será um bom governante. Uma série de movimentos, de conflitos ocorrem no Brasil. O Feijó acaba sendo retirado e quem assume é um homem que nós chamamos de Araújo Lima, que ficou conhecido também como regresso conservador, ou seja, liberais até 37. De 37 a 40, os conservadores, o Araújo Lima, a regência una do Araújo Lima. Dentro desse período regencial é importante que a gente lembre o seguinte: olha, sendo conservadores ou liberais, o que nós temos é elite no poder, é a elite mandando. E para que essa elite possa mandar, vai ser criado inclusive um grupo militar chamado de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela tinha como função fazer o quê? Conter movimentos populares. Gente, a Guarda Nacional, ela, na verdade, ela atua nas províncias como uma forma de coibir todo e qualquer movimento popular. Ou seja, a gente vai perceber que essa Guarda Nacional, ela foi a principal força armada das elites locais. Tranquilo? Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.